O CNN Money News está de volta para uma entrevista importante. O Bradesco anunciou mais cedo a consolidação dos negócios da holding no segmento de saúde. A Brad Saúde vai unir Bradesco Saúde, Odontoprev, MedService, Atlântico Hospitais, Horizon, Meu Doutor, Nova Med Investimentos, também na área de oncologia e centros de diagnóstico. Essa consolidação tem como objetivo simplificar a estrutura administrativa do grupo, aumentar a eficiência, além de criar um ecossistema de saúde integrado. A Brad Saúde nasce com uma receita de 52 bilhões de reais e um lucro de 3 bilhões e 600 milhões de reais, com um retorno, um ROI, de 24%. Os números são bons e para detalhar tudo isso, a ideia e os próximos passos, a gente tem o prazer, a honra de receber aqui nos estúdios da CNN em São Paulo, Marcelo Noronha, que é o CEO do Bradesco, e também Luiz Carlos Trabuco, o presidente do Conselho de Administração. Eu agradeço muito a presença dos senhores aqui. É verdade que foi atravessar a rua aqui, porque o Bradesco Saúde é nosso vizinho aqui de Avenida Paulista. Eu queria começar a nossa conversa entendendo o racional da consolidação desses negócios e o que isso representa para o acionista. Vai destravar valor de mercado, valor da ação, Trabuco? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, obrigado à CNN, a todos os assinantes e telespectadores aí. Não, seguramente, vamos dizer, vai destravar valor. E por um processo assim muito simples, né? O Bradesco é controlador de uma moeda com duas faces. O lado financeiro, com seus segmentos financeiros, com sua gestão de ativos, e do outro lado da moeda, a Bradseg, em que o Bradesco, banco, é acionista de 100%. E dentro da Bradseg, o setor de saúde, nos últimos anos, ele foi se robustecendo, ele foi uma trajetória e foi construindo uma operação extremamente significativa, o que redunda nesse momento do lançamento da Brad Saúde. Esse é um pouco, vamos dizer, a estrutura desse momento que estamos vivendo. E aí ele, ao consolidar, ele unifica a operação da Odontoprev, que é um veículo de uma empresa de capital aberto, de novo mercado, e através dessa união de esforços de incorporação reversa, ela faz com que nós possamos oferecer ao mercado, após as autorizações legais e as assembleias de acionistas, uma nova opção da Bolsa de Valores do Brasil, na B3, a Brad Saúde. Eu fui muito mal educado. Não contei que Lucinda Pinto também está aqui com a gente, analista de economia da CNN, e que vai fazer a próxima pergunta. Boa tarde, bom dia a todos. Bom dia. Trabuco, ainda sobre essa operação, eu queria entender o que significa para o investidor minoritário, aquele que detém as ações hoje da Odontoprev, essa operação e como ele tem que se posicionar, o que na prática vai acontecer com essas pessoas que detêm as ações da Odontoprev, que aliás reagiram super bem, né? Essa operação foi super bem recebida pelos mercados hoje. A Odontoprev, como você diz, tem acionistas, o Bradesco tem, através da Bradseg, que agora é Brad Saúde, já tinha 54% da companhia. Então, esses acionistas terão a possibilidade de sair de uma companhia monoline, de um produto só de odontologia, para participar de um ecossistema de saúde muito mais amplo, muito mais robusto. A Odontoprev constituiu um comitê independente, ela teve assessoria dentro da Odontoprev dos 3 bancos de investimentos, né, que foi o BBI assessorando o Bradesco, o JP Morgan assessorando a Bradesco Saúde e o Citibank assessorando a Odontoprev. Chegou a avaliação dos ativos e isso tem uma proporcionalidade com todos os direitos para esses acionistas. Agora, esses acionistas minoritários, eles vão perceber a grandiosidade da proposta de valor da Brad Saúde. Noronha, para o acionista Bradesco, esta operação não tira uma linha de geração de lucro importante ou não? A configuração permite a continuidade dessa contribuição? De jeito nenhum, Naka. O Bradesco
é o acionista controlador, né, como o Trabuco falou aqui, do grupo segurador e de outras empresas, né, que a gente tem debaixo aí do conglomerado, e a gente continua consolidando esse conjunto, né? O banco já tinha 54% da Odontoprev via o veículo, né, de saúde e a Bradseg. Simplesmente se faz um spin-off, né, da Bradseg agora, criando a Brad Saúde e fazendo uma incorporação reversa com a Odontoprev, que já é uma empresa de capital aberto, né, listada no novo mercado, né, e com essa relação de troca que o Trabuco comentou aqui, os acionistas minoritários ficam com 8,65 agora na largada, né, em tudo aprovado, né, depois das autorizações devidas e assembleias, e o Bradesco, o Banco Bradesco, que é o controlador, fica com 91,35%. Como a gente está no novo mercado, para frente, depois de um período de waiver, né, que agora se formaliza, aí sim a gente tem de chegar até 25% dentro de um determinado período, né, porque a gente está lá no novo mercado. Então, para o acionista do Bradesco, né, a operação é sensacional e para o acionista minoritário da Odontoprev também é, né? Eu vou só reforçar aqui o que o Trabuco falou, que é, para o minoritário, ele deixa de estar numa linha, né, que é monoline, tá certo? Endereçando um mercado muito menor, né? Sim. Tá certo? É mercado dentário e passa a acessar um mercado superior a 400 bilhões de reais, né, com todo esse portfólio que tem a Brad Saúde a partir de então, tá certo? Então, é um benefício sensacional. E na coletiva, que o pessoal comentou, inclusive lá o Elsen e também o Marinelli, o seguinte, quando a gente faz uma proporção de lucro líquido do conjunto, né, comparado com a Odontoprev, os minoritários teriam um crescimento do lucro líquido relativo da ordem de 21%. Isso não deixa de ser um prêmio, né? Tá certo? Para o acionista minoritário da Odontoprev. Então, eu acho que é tudo de bom para todos os lados, destrava o valor do Bradesco, mostra que a gente tem muita riqueza. Eu dei entrevista para vocês, falei disso, né? A gente tem muita riqueza a destravar. E está aqui um exemplo, o sponsor desse negócio foi o Trabuco, ele e o Samuel vêm construindo isso há muito tempo, né? Pensando nessa possibilidade, porque, de fato, se criou um sistema complexo e completo de saúde no Brasil e bem difícil de ser replicado, né, pelo seu posicionamento. A ideia é que haja consolidação de algumas áreas de gestão das empresas de saúde, quer dizer, esse valor ele vai ser destravado por meio de consolidação mesmo, de algumas áreas de back-office. O que vocês estão planejando? Pois não, presidente. Não, siga, Trabuco. Não, eu acho que a Brad Saúde, ela nasce consolidando estruturas, mas abaixo dela, ela tem algumas coisas a oferecer ao mercado, aos acionistas e ao controlador. Ela tem ativos de primeira linha. Ela tem como ativo mais importante o Bradesco Saúde, que é um plano de saúde, uma seguradora de saúde, que foi fundada em 1983, e ela foi crescendo, oferecendo qualidade, respeitabilidade para o mercado. Mas, ao mesmo tempo, ela tem planos administrados, que é a MedService, que foi uma empresa comprada há uns 10, 15 anos atrás. E aí ela tem ativos como ser o maior acionista do Fleury, ela ter Atlântica Hospitais, ela ter 50% da Atlântica D'Or e, ao mesmo tempo, ter uma rede hospitalar em construção. Somos os maiores acionistas depois da família que deu o controle do Grupo Santa de Hospitais em Brasília, em todo o Centro-Oeste, um hospital em construção com o Albert Einstein, aqui próximo na Vila Mariana, um hospital em construção em Santana com o Mater Dei. Então percebo que ela nasce assim de uma maneira muito aberta, transparente. Relação hospitalar com o DOR, com o Mater Dei, com o Grupo Santa, e são processos em expansão. Então, o Bradesco Saúde,
em si, ele não está se verticalizando. Ele está usando redes em que ele é acionista para criar toda essa configuração. Mas, sem lembrar, uma coisa importante, entra a Horizon também, que é uma empresa de saúde especializada em captura de ativos transacionais do mercado de saúde. E tem outras várias empresas que fazem parte desse ecossistema. Então, ela tem ativos, né? Então, tem patrimônio, reservas técnicas, zero de endividamento e ativos que, como diz o mercado, o Marcelo colocou, o mercado tenderá, ao entender a operação, perceber que a Bradsaúde ela tem muito a oferecer no setor de saúde brasileira. Sobre eu complemento, se você me permitir, por favor, né, eu complemento aqui, Lucinda, em relação à tua pergunta, o que é que o Trabuco acabou de falar. Upside potencial, né? Hospitais em construção, crescimento, e ela é altamente competitiva. Então, isso é um destravamento de valor, né? O segundo é a visibilidade que passa a ter o mercado na hora que você tem uma empresa de capital aberto, né, entendendo o seu conjunto, né, porque ele estava debaixo da Bradseg, que debaixo do Banco Bradesco. Então, a visibilidade é limitada, né? Então, ela passa a ter. E o terceiro é que esse conjunto de ativos, eles estavam a valores históricos, né? Então, na hora que você reavalia isso, né, e faz o valuation desse negócio, né, tem mais valia para o Bradesco, tá certo? Que é o acionista aqui em cima. Então, tem valor para o minoritário, só reforçando, né, e tem valor para o acionista controlador, por isso que destrava valor, tá? O senhor tem liderado um esforço nos últimos anos de transformação do conglomerado Bradesco. Esta operação, ela faz parte deste plano. E sobre a operação em si, por que foi escolhida esta modelagem, esse IPO reverso, que aparentemente é o maior IPO reverso já realizado no mercado de capitais brasileiro? Eu deixo daqui a pouco o Trabuco responder sobre por que foi escolhido o IPO reverso e te respondo o seguinte: no nosso plano de transformação, isso não apareceu em nenhuma daquelas iniciativas, tá certo? Mas a gente sempre falou que o banco que controla várias empresas, né, ali embaixo, a Bradseg, né, como o Trabuco comentou, né, que tenha, e agora ainda tem, né, a gestão de saúde que passa a ser Bradsaúde a partir das aprovações, ele tem muita riqueza, né? Tem riqueza no grupo de segurador, o maior grupo segurador da América Latina, lembra que está no nosso diagnóstico, né? Em payments e outros negócios que a gente tem aqui dentro, certo? Isso é uma coisa. Agora, novamente, quem foi o sponsor? O nosso presidente do conselho, com outro conselheiro, o Samuel, que deixou o conselho agora há pouco tempo, porque chegou na idade limite, né? Mas o fato é que eles vinham pensando nisso e, naturalmente, a gente debateu, né, amplamente, teve suporte das equipes do Grupo Segurador, do banco, da área financeira, para avaliar. E avaliar e escolher o momento certo para fazer esse deal, né? Mas, novamente, né, riquezas que a organização tem e riquezas que a organização pode explorar no futuro também. Não, exatamente. Havia um sonho já há algum tempo de fazer o IPO do Bradesco Saúde. Isso já há vários anos. Mas só que o processo de construção envolver algo diferente ao mercado de capitais. Um sistema, um ecossistema completo na área de saúde. Então, a construção ela foi se dando e por orientação dos bancos de investimentos, que foram os advisors, e nós temos aí a competência do BBI, do Bradesco, assessorando o banco, o controlador, o Citi assessorando a Odontoprev e o JP Morgan assessorando a Bradseg, que este IPO seria o mais curto ir a mercado através da incorporação reversa e aí oferecer aos acionistas minoritários da Odontoprev essa possibilidade que o Marcelo elencou de participar de um sistema maior. Agora, o destravamento ele vai acontecer exatamente pela construção da percepção de valor
valor endógeno e exógeno dos ativos da Brade Saúde, porque estão todos a valor de livro. Então, quando se diz a área hospitalar, são mais de 3.600 leitos. E uma rede hospitalar, junto com a rede DOR, que é a Atlântica DOR, em que nós temos 50% paridade no conselho, existe um co-chairman da Atlântica DOR, com o Jorge Moll, e eu participo com ele na empresa, de construir uma rede hospitalar nos centros de maior possibilidade de oferta. São os melhores hospitais aonde? E hospitais novos, em Guarulhos, no Alphaville, em Campinas, em construção em Taubaté, Sorocaba, Ribeirão Preto. Só a logística disso vocês percebem que a gente está nos principais centros. E um hospital em Macaé, onde tem uma grande demanda, é o melhor hospital de Macaé, o maior hospital do Rio de Janeiro, que é a Glória D'Or. E essa semana fechamos a aquisição da melhor maternidade de São Paulo, que é a Vila Nova Star, em que nós passamos a ter 50% da maternidade. Então, estes ativos, eles vão ser percebidos, né, nesta construção de visibilidade. E só poderia criar um veículo de especialização. Gestão dedicada, governança adequada, com os conselhos, até porque ela, sucedendo ao Odontoprev no novo mercado, ela vai seguir as mesmas exigências do novo mercado a nível de governança. Noronha, eu vou mudar um pouquinho de assunto. Eu quero falar de crédito, porque o Banco Central divulgou essa semana o relatório mensal de crédito relativo a janeiro, que mostrou uma taxa de inadimplência ainda alta, né? O crédito para a pessoa física está com uma inadimplência de 6,9%. É estável, mas ela é compatível com os momentos de economia mais apertada. E eu queria saber o que esperar para esse ano, essa perspectiva de corte da Selic, será que trará um alívio? O banco já está olhando, eventualmente, estratégias de renegociação de crédito com seus clientes. O que a gente pode esperar para 2026? Lucina, você tem razão, quer dizer, o Banco Central trouxe um NPL, né, que a gente chama, né, pior, né, tá certo, para o mercado de uma forma geral. O mês de janeiro é um mês que, tradicionalmente, normalmente tem esse tipo de reflexo, né, e em algumas linhas em especial, mas teve aí um movimento na pessoa física e na pessoa jurídica, né? Quando a gente divulgou nosso resultado, nós falamos que o nosso apetite a risco continua, assim como um ano atrás, moderado, né? A gente não mudou o apetite a risco, a gente vê oportunidades de crescimento com linhas mais seguras, né? Existe efetivamente mais risco no mercado, não acho que a questão da taxa seja um problema para a pessoa física, mas é para a pessoa jurídica, né? O custo de carregamento não é trivial, o custo nominal, né? Nem entro no mérito do custo real, porque ele é alto também, mas o custo nominal de juros hoje no Brasil aperta um pouco mais algumas companhias. Então, de fato, a gente vem olhando para isso e vem tomando os cuidados devidos aí na nossa organização, como eu citei na divulgação de resultados, tá? Então, o Banco Central trouxe esse dado, não é um elemento surpresa para janeiro, na minha visão ainda, tá certo? De um dado mais preocupante, não tem nenhuma mudança de rota por conta disso, tá certo? Mas acompanhar efetivamente e acompanhar certos portfólios, né? Que podem sofrer um pouquinho mais do que outros portfólios aqui, tá? Mas vai ser um ano de renegociação com clientes? Não, eu não vejo dessa maneira, né? Quer dizer, você tem um conjunto de pessoas físicas inadimplentes no Brasil que continuam, né? E a vida dos bancos, de uma forma geral, é naturalmente repactuar, né, casos de pessoas físicas, casos de pessoas jurídicas. Se a taxa de juros permanece efetivamente num patamar elevado, você estressa mais, né, as empresas, tá? Que estão carregando dívida, que tem um grau de alavancagem mais alto, tá? Então, isso é ruim nesse lado, porque essa curva de juro com 1% a mais, 1% a menos para a pessoa física, não é isso que mexe os ponteiros na minha visão, entendeu, Lucina? Então, não é uma mudança. Agora, então, vai mudar o ano para fazer renegociação, não. Agora, a expectativa também de crescimento de carteira de crédito para esse ano é um pouco menor,
também acompanhando o PIB. Vocês lembram lá que a gente estava falando em crescimento de mercado ao redor de 7%, talvez 8%, ali naquele intervalo. A gente divulgou um guidance, né, com perspectiva até de crescer um pouco mais do que isso. Tá? Agora, o mês de janeiro, DPC, ele não pode servir de norte para o ano inteiro. Agora, é um sinal. Noronha, em 26, obviamente, temos as eleições, isso acaba sendo um ponto definidor na economia. Eu queria te ouvir sobre como as eleições afetam o cenário para depois dessa decisão, quais são as possibilidades com as quais o senhor tem trabalhado neste momento e se a discussão fiscal, que é absolutamente necessária, ela fará ou não parte da campanha eleitoral. E aí, quase que do ponto de vista filosófico, eu queria ouvir o Trabuco sobre o senhor que é um pouquinho mais experiente que o Noronha. As eleições deste ano... Muito mais, né? Como é que o senhor encara... O senhor tem tanta experiência no setor financeiro, no setor privado. É mais uma eleição. Muita gente começa o ano eleitoral com muito medo. Eu queria ouvir um pouco do senhor sobre eleições, economia e as coisas que continuam, porque o país continua depois das eleições, independentemente das urnas. Naka, você fez uma pergunta, mas você já embutiu a resposta a ela, né? Os ciclos... Falei demais. Os ciclos econômicos e os ciclos políticos, eles não foram revogados. Eles acontecerão. E as pessoas, os brasileiros, o país, vão estar aí, amanhã, acordando, fazendo a feira, comprando, assim por diante. Então, os bônus que o Brasil tem, eles continuarão extremamente sólidos. Por isso que eu acho que numa trajetória histórica, o Brasil, ele dá respostas. E essas respostas que ele dá é no aspecto da produção, do funcionamento da economia. E o que nós temos visto nos últimos meses, quase que há um flight to quality para as bolsas brasileiras. Isso significa que temos um mundo de investidores, de gestores de ativo, olhando o portfólio que o Brasil tem. Isso até tem fortalecido o real frente ao dólar, que é algo assim muito importante para o estabelecimento da política monetária, um câmbio estabilizado, um câmbio com viés de baixa, que praticamente quase que foi no sentido contrário da opinião de alguns analistas um pouco mais céticos, ou um pouco mais pessimistas. Então, nós temos de olhar para frente. Você disse, pode provocar um pouco de medo ou temor, mas esses sentimentos de medo ou temor sempre são acompanhados com a sua contrapartida, que é a esperança, que é a mudança e assim por diante. Isso, vamos para frente. É o olhar da experiência, né, Cacau? Tá vendo aí, né? E eu concordo plenamente com isso também. A vida continua aqui, tá? Não se para por conta de eleição. Eu posso te dizer o seguinte, vou trazer um elemento aqui que a nossa equipe econômica, ela sempre olha, né, para isso aqui, traz dados históricos e faz análise em cima disso aqui, tá certo? Todo mundo acha intuitivamente que você tem uma grande volatilidade em período eleitoral, né? Mas você, de fato, pode ter, por temas específicos, casos específicos em poucos dias. Agora, a nossa equipe olhou o histórico e viu que não é assim no período eleitoral inteiro, tá? Obviamente, né, você tem antecipação, né, das companhias que vão fazer algum tipo de emissão, por exemplo, no mercado de DCM ou IDCM. Então, as empresas se movimentam, né, e antecipam, né, tudo aquilo que querem fazer. Mas, independentemente disso, você tem um determinado equilíbrio, tá? Então, a gente está vendo que tem, mas em períodos muito curtos, mas durante o período inteiro, você tem uma regularidade. O Brasil é volátil, né? A gente tem que acompanhar a vol o tempo todo, né? Tá certo? Até porque, né, tem uma expectativa de melhorar o mercado de capitais no Brasil, né? Com essa vol, né, com essa taxa de juros, você não tem. O indicativo de que a taxa de juros vai cair pode ser já é o primeiro bom sinal, né, para mercado de capitais. E aí, dependendo da vol, né, a gente tem o segundo sinal.
Para melhorar mais ainda, né? Você veja que o apetite melhorou bem, né? Como o Trabuco citou aqui, né? De entrada de recurso aqui na nossa bolsa, né? E inclusive IPOs já fora do Brasil de empresas brasileiras, esse negócio que a gente está fazendo aqui agora, repercussão e tudo mais. Agora, em relação à tua segunda pergunta, você me fez a segunda pergunta sobre... Se o tema fiscal fará parte Veja da discussão só, eleitoral. Ele é muito importante, é crucial para o mercado, mas ele não é o primeiro tema que os candidatos exploram, né, Ana Cagal? Você e a Lucinda têm muita experiência, sabem disso, né? Talvez, para citar um dos assuntos que estão no topo da preocupação da população brasileira, esteja a segurança, né? Esse é um tema que certamente deve ser explorado nas eleições, a gente estima, né? Agora, política fiscal é um negócio discutido num âmbito, eu diria, mais restrito, aqui com vocês, né? Ele é super importante para o mercado brasileiro e para a população também, mas de uma forma geral não se discute isso. Então eu falo sempre o seguinte, a política fiscal é crucial para a gente para frente, né? Por quê? A gente precisa ter um equilíbrio estrutural. Não é desse governo, não é do governo passado, mas a gente tem um aspecto estrutural que a gente traz historicamente, que é essa questão da dívida pública, né? Se a gente conseguir equilibrar a dívida pública, não é nem cair, mas equilibrar a dívida pública, a gente pode ter um Brasil crescendo muito mais, o que politicamente para qualquer candidato é muito bom, né? Mas precisamos disso, porque isso vai garantir crescimento sustentável, aumento de investimentos, aumento de emprego, né? E aumento da renda no nosso país, tá? E a última pergunta, Lucinda Pinto fará. Eu queria a pergunta destinada a vocês dois. A gente está vivendo aí esse cenário internacional super instável que, por consequência, tem permitido que esse fluxo se destine a países mais arriscados, como é o caso do Brasil, risco de inflação, a gente está vendo essa instabilidade também de ações de tecnologia, né? Essa discussão sobre bolha de IA, a gente tem esse juro alto aqui no Brasil, a eleição pela frente, os problemas fiscais. O que tira o sono de vocês como gestores do Bradesco? Eu começo aqui, Trabuco, e você arremata e encerra aqui, mas, Lucinda, eu diria para você que a nossa gestão estratégica, a entrega das iniciativas, ela é topo da nossa prioridade, né? A gestão do dia a dia, né? Tá certo? Se lidar com risco de crédito no Brasil, tá certo? Então, tudo isso é topo da nossa agenda. Questões macroeconômicas são absolutamente importantes, né? A gente torce, a gente aconselha, né? Junto com a equipe técnica, mas tem coisa que está fora do seu controle. O que está fora do seu controle, você tem de conhecer as variáveis para tomar a melhor decisão de gestão no dia a dia. Tá certo? É isso que está no topo da nossa agenda aqui no banco também. Muito obrigado aí para vocês pela oportunidade de conversar com vocês. Sempre um prazer, tá? Mas acho que pode tirar o sono? Não. A gente pode ter as preocupações, porque a conjuntura é volátil e assim por diante. Agora, o que a gente tem que ter convicção é que a humanidade ela não saiu do centro do palco. Nós, durante a pandemia, achávamos que a humanidade tinha saído do palco e tinha sido o vírus. É evidente que a gente tem movimentos que são movimentos, e vamos falar um pouco de saúde, a humanidade caminha de que jeito? Com os movimentos do coração. Você tem momentos de sístole e momentos de diástole. Você tem momentos de aberturas e momentos de fechamento. Este é o caminhar do mundo. Então, independente da sístole ou da diástole, nós temos de olhar para frente. Se critica muito, né, que a globalização acabou. Não, acho que é uma visão um pouco exagerada. Você pode ter reduzido de importância dos organismos multilaterais, mas o mundo ele continua globalizado e a inteligência artificial, a digitalização, os meios de comunicação direta e indireta fazem com que as pessoas estejam mais próximas. Mas, se a gente tem um momento um pouco mais turvo, simplesmente é o que os poetas diziam. Às vezes você tem um sol se pondo e um sol se levantando. E quando eles estão meio embaralhados, você pode ficar com uma visão um pouco mais empanada de uma realidade.
mas o mundo, a humanidade, ela vai para frente. Sensacional. Eu agradeço muito a presença Trabuco Noronha. Obrigado pela honra de recebê-los aqui nos estúdios da CNN. Agradeço também muito a Lucinda.